Olá e sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. No Centro Cultural Penedo da Saudade, podemos visitar a exposição Três Vezes Eu, de Carlos Gomes. Um diálogo entre a dança, o corpo e o movimento. Neste projeto fotográfico, o artista explora a sobreposição de movimentos a preto e branco. A proposta Três Vezes Eu surge um bocado em dois parâmetros. Um deles é mais pessoal e o outro é mais impessoal, direcionado para a tipologia de trabalho que tenho feito ao longo dos últimos anos, na fotografia de espetáculo, de cena, etc. E como eu tenho trabalhado então já há alguns anos com performance, com atores, com bailarinos, fico sempre assoberbado com a capacidade que eles têm de transmitir qualquer coisa, uma ideia, uma emoção, com a ferramenta que eles têm, que é o corpo. E nesse sentido, comecei a projetar-me no corpo deles, sendo eu o fotógrafo. Isto em esquiços mentais que ia criando e que, à medida que ia acompanhando espetáculos e que ia fotografando espetáculos. Do ponto de vista mais pessoal, mais, se calhar, arriscaria a dizer autobiográfico, é um bocado a minha... o Três Vezes Eu resulta um bocado da minha total e assumida incapacidade em trabalhar eu próprio com o corpo. E nesse sentido, eu quase que me projeto três vezes no corpo performativo, no corpo do performer, e no processo de trabalho isso foi também uma coisa em construção e que foi também uma aprendizagem para mim. Contei com a ajuda de 20 bailarinos, 20 atores, 20 performers. Nem todos eles estão, neste momento, necessariamente ligados às artes de palco, mas tiveram, em algum ponto da vida deles, uma ligação ao palco ou ao trabalho com o corpo. E também é importante referir que, mais do que a identidade deles enquanto identidade própria, é uma espécie de projeção para todos aqueles que trabalham nisto. Chamar-lhe talvez uma homenagem em que eles dão o corpo, e neste processo eu fui recolhendo imagens das sessões, fiz cerca de 2.000 imagens, depois passei por um processo um bocadinho penoso desde editar e a selecionar e a reduzir esse número para escolher um conjunto de 20 e tal, 30 imagens que vamos ver aqui na exposição, que de certa forma resumissem o trabalho todo feito ao longo destes meses. A escolha pelo preto e branco, desde cedo, eu penso sempre muito a fotografia antes de a fazer. E desde cedo a opção monocromática veio ao de cima, sem dúvida. Porquê? Porque o elemento de cor aqui acho que ia acrescentar algo que não me interessava para a proposta que eu tenho para o público. Esta ideia da sobreposição, da tripla exposição,
Vem-me também dos tempos em que a gente fazia experiências com o negativo e que fazíamos 3 vezes a mesma exposição na mesma películazinha de 35mm. É claro que o digital facilita agora um pouco o processo, mas o processo mental é basicamente o mesmo. A ideia desta proposta era mesmo que o público se desafiasse a descodificar estas sobreposições, estas questões das paisagens humanas, e as imagens foram todas feitas no local em triplas posições, em que eu podia ter feito isto no Photoshop e experimentava uma com outra, não funciona, experimento esta com aquela, também não funciona, mas aqui o desafio também era para mim, que era fotografar a seguir e depois ver o resultado das 3 imagens no visor da câmara, como se tivesse acabado de revelar. Será uma surpresa para quem vier à inauguração, porque as inaugurações são sempre inaugurações e as pessoas, no meio da confusão, se calhar vão se aperceber de uma performance com 3 bailarinas que criaram uma pequena apresentação por sala, de acordo com a proposta que está exposta em cada sala, um pouco também para ajudar a esse desafio que eu lanço ao espectador, que é de tentar descodificar o corpo e o movimento e onde é que uma coisa começa e onde é que outra coisa acaba. Vejo todo o sentido termos essa performance aqui. Este último trabalho acrescenta, nestes anos em que tenho vindo a fazer fotografia, acrescenta o culminar, ou se calhar a certeza que eu tenho, para mim enquanto fotógrafo, que o território da minha fotografia, que é aquele território que não se percebe muito bem se é real, se é ficção, e é isto que eu quero trabalhar a nível pessoal daqui em diante. Portanto, é continuar nesta linha muito ténue entre a realidade e a ficção. Nós trabalhamos com corpos reais, com pessoas reais que têm as suas vidas, mas elas aqui são personagens. E este trabalho acho que é a minha certeza absoluta disso. A minha certeza absoluta que, se calhar, o meu caminho é mesmo por aqui e é mesmo esta tipologia que quero continuar a trabalhar. E agora apresentamos um trabalho sobre musicoterapia. Trata-se de um processo clínico que recorre à música, sons, ritmos e experiências musicais que ajuda a promover a saúde e o bem-estar. Conhecemos vários musicoterapeutas em diferentes contextos e, pelo caminho, descobrimos algumas perguntas e respostas sobre esta área. É uma área de intervenção em que nós procuramos, com a música, fazer bem às pessoas. É a utilização da música ou dos elementos que fazem parte da música, como o som, o ritmo, a harmonia, a melodia, com fins terapêuticos. E a minha curiosidade foi ao ponto de perceber o que se fazia com a música num contexto que não fosse só música. O importante e aquilo que eu noto é a felicidade deles. Achei que poderia trazer algum contributo para as vidas delas. Pronto, e acabei por me tornar uma espécie de facilitador.
se destina a musicoterapia? Pode ser para toda a gente. Para toda a gente. É uma área muito ampla, porque nós podemos trabalhar desde com idosos, na parte de necessidades educativas, com autismo, na área da doença mental, né? Psiquiatria, no caso esquizofrenia, depressão, bipolaridade, tudo é possível. Gestantes, existem muitas áreas. Já passei o meu destino, A música ativa uma série de zonas do cérebro. E uma das zonas que é altamente ativada é a zona límbica, que é a zona do prazer, da compensação. E a música ativa essas zonas. E muitas vezes isso é uma coisa inconsciente. Portanto, isto são coisas que estão a ser estudadas hoje em dia. E que nós conseguimos, no fundo, aproveitar e ir aproveitando esses saberes e essas novas descobertas para dar um pouco mais de qualidade de vida às pessoas. Quais eram as notas? O sol, Kika. E o azul. Boa. O amarelo. Desconcentrou, né? Fala-nos um bocadinho dos benefícios da musicoterapia. Além da melhora da qualidade de vida, né, como um todo, a questão das emoções, do bem-estar, nós trabalhamos desde atenção, memória, motricidade, que pode ser fina ou ampla, através do uso de instrumentos. Trabalhamos a questão social, a relação, né? A comunicação, de uma forma geral, que pode ser através da linguagem verbal e linguagem não verbal. A música é uma linguagem não verbal. Então, existem várias formas de se comunicar. E a música, a improvisação, o tocar, o fazer música, é uma forma de comunicar. Então, às vezes, pessoas que não falam podem comunicar através da produção de sons. Em tudo que se passa numa ação de musicoterapia, só há música, ok? Só para desmistificar um bocadinho essa questão. Mas o grupo Ligados às Máquinas veio um bocadinho dessa vontade que eu também tinha, enquanto profissional, de dar resposta a pessoas que tivessem graves limitações motoras. Eu sempre acreditei que nada ou quase nada é impossível. E há sempre uma solução, nem que seja uma solução mínima, que possa ter um efeito e possa alterar a vida de uma forma positiva àquela pessoa. E então foi partir um bocadinho dessa máxima, do nada é impossível, e comecei a investir na utilização de tecnologia, computadores, hardware, software, e de que forma é que a tecnologia poderia dar uma resposta eficaz na questão performativa, na questão da criação musical, e dar a essas pessoas a possibilidade de poderem tocar e poderem criar as suas próprias composições.
comecei a desenvolver um trabalho desde 2008, com um pequeno programa de criação composição e performance em tempo real. Através de um clique, qualquer pessoa poderia fazer música, ou desenhar a sua música, compor a sua música. Então, em 2012, tivemos conhecimento de um hardware que nos permitia converter objetos do cotidiano, que fossem condutores de corrente elétrica. Estamos a falar de corrente elétrica de baixa voltagem, não queremos eletrocutar ninguém. E, na altura, lembrei-me, uau, se nós pudéssemos construir, digamos assim, um sistema que permitisse a várias pessoas em cadeiras de rodas poderem fazer uma espécie de orquestra de amostras musicais. E então os ligados às máquinas surgiram um bocadinho dessa necessidade dos utentes que tinham em fazer mais e melhor, também com esta necessidade que eu também, enquanto profissional, tinha de conseguir fazer um grupo que também tivesse algumas questões, digamos assim, também não musicais associadas, a integrar alguns conhecimentos da musicoterapia. Todos nós temos um contexto sonoro, desde o ventre materno. Portanto, e todo esse contexto trabalhado, reorganizado e vivido em contexto de bem-estar, proporciona a quem está a usufruir de um contexto de conseguir-se sentir no meio onde está de forma diferente, seja sentido inclusivo, seja no seu contexto profissional ou pessoal. A nossa preocupação como pais e os irmãos foi sempre estimular e tratar o Miguel como os irmãos, na medida do possível, exigir-lhe as mesmas atividades em casa, a mesma postura, enfim. Mas eu conheço e sei os benefícios da musicoterapia e sei que, em termos da concentração dele, da atenção, do desenvolver todas estas competências, a questão do ritmo, isto foi muito importante, se calhar muito mais na altura em que ele estava, inclusivamente, a aprender a ler e a escrever, e, portanto, aí esta noção de ritmo, e que tem muito a ver com música, de saber esperar, portanto, tudo isto acho que tem muito, e é muito importante para a aquisição de outras competências. O Miguel tem trissomia 21, então, embora hoje ele seja um baterista e toque, seja totalmente autônomo, criativo, faz solo de bateria, ele passou por um processo que eu acredito que fez toda a diferença eu ser musicoterapeuta. Eu acho que se eu fosse só professora de música, eu não teria conseguido chegar onde nós chegamos, porque, de novo, a relação é visivelmente importante, nós temos uma relação de confiança. No início, nós ficávamos numa sessão, vamos supor, ele ficava 20 minutos me olhando, não fazia nada, entende? Era muito difícil fazer com que ele tocasse. Depois passamos pela fase dele tocava, mas tinha que ser só comigo. Se alguém fosse olhar, ele já não tocava. Também a questão da autonomia, de ir até a sala sozinho. Isso tudo faz parte do processo, não é? Nós imbuímos a nossa experiência sonora com a realidade em que vivemos. Daí nós temos memórias infinitas que, passado o tempo, ouvimos um determinado som e ele reporta-nos uma determinada realidade e uma determinada experiência. Nós vivemos numa sociedade terrível, não é? Em que ou produzes ou então estás de parte. E muitas vezes aquilo que se passa com as pessoas idosas quando são institucionalizadas é perderem vontade de viver. Cada pessoa tem a sua música, vamos buscar as músicas das pessoas. E, portanto, isso é uma metodologia também que vem da musicoterapia, que é a minha música, não é? A música das pessoas com quem vamos trabalhar. Portugal ainda tem um longo caminho a percorrer. Existe uma Associação Portuguesa de Musicoterapia, que existe desde 1996, mas já há um longo caminho a percorrer, mesmo até em termos do enquadramento da própria profissão, em termos legais, não é?
Pronto, da mesma forma que os terapeutas ocupacionais, assistentes sociais tiveram que batalhar durante tempos, os musicoterapeutas estão agora a começar e estamos a começar a ser cada vez mais. Em Portugal não existe a licenciatura completa em musicoterapia, mas há um mestrado em musicoterapia. Normalmente as pessoas precisam antes ter licenciatura em psicologia ou em música. Então é um curso que tem tanto a parte da psicologia e a parte da música, né? O curso completo, vamos dizer assim, é uma mescla. A licenciatura em Estudos Musicais Aplicados é a sequência lógica da licenciatura que nós tínhamos aqui em Música, que também já tinha duas vertentes, uma na área das tecnologias musicais e outra na área de música em contextos especiais. A vertente de música em contextos especiais, aquilo que nós queremos é que os alunos saiam daqui com competências para interagir, para intervencionar com grupos comunitários, no fundo, que estejam em situações especiais. Não há uma música terapêutica, há a sua música, há a sua realidade, há a sua estrutura, há a sua habituação, há o seu contexto social, há uma realidade cultural que é importantíssima ter em conta e dentro dessa realidade procurar os sons que são sentidos e vividos. A minha música não é a tua música, mas faz parte do nosso contexto. Portanto, a música estrutura, organiza, entende, não julga. Portanto, facilita. Eu acho que a sociedade ainda tem um percurso muito grande a fazer para a inclusão destas pessoas com cromossoma a mais, mas que acabam por ser ainda consideradas de pessoas menores do que as outras, não é? E, portanto, as oportunidades que vão dando são muito poucas. Chegámos ao fim desta edição, mas marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais.